O templo de Jerusalém, ele não era muito grande, ele era pequeno, mas em redor dele havia 4 pátios. 4 pátios havia, de dentro para fora, 4 pátios, de dentro para fora. Primeiro pátio, dos sacerdotes. Segundo pátio, pátio dos judeus, dos homens judeus. Terceiro pátio, o pátio das mulheres. Quarto pátio, o pátio dos gentios. No pátio das mulheres ficava o tesouro do templo. A tesouraria era o lugar onde as pessoas iam levar as suas ofertas. E olha, irmãos, o negócio era meio estranho, tá? Lá no pátio das mulheres havia o tesouro do templo, e nesse tesouro havia 13 baús. 13 baús, mais ou menos, 13 arcas, chamadas de trombetas, porque ela era uma arca, mas na tampa dela tinha uma ponta, um funil feito uma trombeta, onde a oferta era depositada. Então havia 13. E cada uma delas recebia uma oferta determinada. Então, veja que esse local era um local muito movimentado. É nesse local onde as pessoas estão levando a sua oferta, porque antes de ir para o templo, eles eram obrigados a dedicar a sua oferta, a oferta do meio do ciclo, a oferta pelo pecado, a oferta da mulher que teve filho, quer se purificar, a oferta voluntária, enfim, uma infinidade de ofertas que eles tinham que fazer. E aí chega Jesus no meio desse local movimentado, cheio de gente, e começa a debater com os judeus. E aí ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, irmãos, é importante isso. Quando Jesus fala isso, provavelmente ele quer trazer à mente das pessoas a coluna de fogo que guiou o povo durante a saída do Egito até a terra prometida. E daqui a pouco você vai entender por quê que se tem essa compreensão. Quando ele diz que é a luz do mundo, ele quer fazer alusão à coluna de fogo que à noite guiava o povo, para que o povo não parasse na sua caminhada, conforme Êxodo 13, verso 21. Está lá. A coluna de fogo seguia o povo. A ideia é que assim como a coluna de fogo era Deus guiando o povo, iluminando o caminho no meio do deserto, Jesus, ele era aquela luz que dissipava toda a escuridão na vida daquele que o aceitasse. E logo no começo do Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Está lá em João 1,5. Eu sou a luz do mundo. Está lá. Então, João, ele quando coloca isso aqui, ele está relacionando o que Jesus falou, eu sou a luz do mundo, com a festa dos tabernáculos. E aí a gente começa a entender. A festa dos tabernáculos era uma festa que durava 7 dias para agradecer a Deus por toda a caminhada no deserto, onde o povo adorava naquelas tendas. E aí, irmãos, tem uma coisa interessante. Por que foi que Jesus falou isso? Eu sou a luz do mundo. Talvez para mim e para você hoje não faça sentido, mas para o judeu que estava envolvido naquele momento, na festa dos tabernáculos e naquilo que iria acontecer, fazia todo sentido. No primeiro dia da festa, como era esse pátio das mulheres, irmãos? Esse pátio, ele possuía 4 cavernas. Eram 4, na verdade, 4 caminhos que eram cavernas. E cada caminho dava em um ponto de Jerusalém. No primeiro dia da festa dos tabernáculos, na entrada de cada uma dessas 4 cavernas, eram acesos candelabros com luzes tão fortes, mas tão incandescentes, que a luz atravessava essas cavernas
iluminava todos os pátios existentes em Jerusalém. Entendeu? Botavam lá os candelabros na entrada da caverna, e o fogo era tão forte, o fogo era tão incandescente, que iluminava toda a Jerusalém. E o fogo durava durante toda aquela noite. E quando o fogo era aceso, todo homem de bem, todo homem temente a Deus, ele ia para o templo para agradecer ao Senhor. Só que tem um problema. Embora esse fogo iluminasse toda a Jerusalém, durasse toda a noite, no momento em que Jesus fala essa frase, eu sou a luz do mundo, os candelabros estavam se apagando. Por mais fortes que eles fossem, por mais longe que fosse aquela luz, chegava um momento em que ela ia apagar. Aí Jesus chega nesse momento e diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quando aqueles candelabros apagavam, era madrugada e as trevas tomavam conta do lugar, porque a luz apagou e não tinha mais iluminação. E nesse momento ele fala, olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que nunca mais vai se apagar, sem candelabro, sem candeeiro, sem vela, sem nada. Eu sou a luz que vai iluminar o seu caminho. Ele disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui, nesse texto de João, luz da vida, ele tem dois sentidos. Primeiro sentido de luz da vida é que é uma luz que surge da fonte da vida. Quem é a fonte da vida? É Deus. Segundo sentido, é a luz que dá vida aos homens. Ou seja, vem uma luz da fonte da vida para dar vida aos homens que estão vivendo em trevas. Ou seja, Jesus, ele é a própria luz de Deus que chegou aos homens ao mesmo tempo em que ele é a luz que dá vida aos homens. E todo aquele e toda aquela que o recebe como Salvador, recebe essa luz que ilumina a vida, que ilumina o caminho, que ilumina as ideias, que ilumina a mente, que ilumina o entendimento e que te ajuda a viver na luz.